Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, também para as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores aí da rádio e da TV. E agradecer essa audiência toda, esse carinho todo, para começar mais um programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, mais uma vez, com boa energia, sentindo a presença dos espíritos amigos aqui conosco. Espero que os amigos também sintonizem nessa vibração maravilhosa, em busca de cura, de paz, de alegria. Que esse evangelho venha cicatrizar o nosso coração e nos dar ânimo, Nando, querido. Isso mesmo, ainda mais nos dias de hoje. Deixa eu dizer para você que quando esse programa ele vai inédito ao ar, ele vai sempre às 7 horas da manhã, né, na semana, e depois ele vai depois de uns dias ele vai sobe, a gente fala, né, para o YouTube. Então lá no YouTube você pode procurar por RBN/TVMM. É só você colocar essas palavras, essas letras, né? Que aí você vai entrar no canal da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, onde tem o playlist de todos os programas, e de vários programas, não só do Alvorada, e aí você vai encontrar lá o Alvorada e pode ouvir e assistir novamente. Bom, vamos lá então, Tiago e nossos queridos e queridas telespectadores e radiovintes do livro Fonte Viva, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? E também na autoria do nosso Emmanuel. E o tópico é o 122, na página 277. Entendamos-nos. Nossa, é muito importante nos dias de hoje, né? Sobretudo, como ele vai falar aqui, e também porque a gente vive uma era da comunicação aí, né? Mas, sobretudo, ele diz aqui, tende ardente caridade uns para com os outros. Isto está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, essa passagem que Pedro registrou e colocou no Evangelho de Pedro. E o Emmanuel, então, sempre, né, trazendo do Evangelho essas passagens, ele comenta o seguinte: não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. A importância de cada, né, nessa jornada de atividades, de trabalho que a gente leva aqui na vida, né, Tiago? Vamos lá. Nando, só lembrando aí também o pessoal que quiser no YouTube, viu? Só digitar também Rádio Boa Nova, Alvorada no YouTube, do jeito que eu tô falando aqui, já vai encontrar. Logo de cara vai ter lá o canal da TV Mundo Maior e o da Rádio Boa Nova. Então, às vezes a pessoa não lembra da letra, esquece como é que vai ficar a sigla, né, Nando? Que são as iniciais da Rádio Boa Nova. Mas se ela digitar por extenso também sai, viu, pessoal? Então é só para ficar esse registro aí para os amigos, facilitando a vida, né, Nando? E que preciosidade esse texto de hoje, para a gente se entender, né? Vamos se entender, Nando? Entendamos-nos, o Emmanuel está dizendo aqui, e ele já nos alerta que tudo é importante, né? Tudo tem um significado, tudo tem né, uma cor, um sabor, um traço divino, né, Nando? Tudo que a gente produz provém de Deus, já que nós aprendemos lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Nando, que Deus é a causa primária de todas as coisas, todas as coisas. Então, tudo vem dele. Então, tudo tem vamos dizer assim, uma significação especial. É que a gente ainda, né, com a nossa mente limitada, só aprendeu, a gente ainda é muito seletivo, né, Nando? É verdade, a gente quer, sim, na regra nossa, na nossa visão, dentro daquilo que a gente pensa, e o nosso pensamento tem que estar mais abrangente, né? Quando ele fala que não existem tarefas maiores ou menores,
É porque quando a gente estiver no mecanismo em que existe a subalternidade, existe lá aqueles que são mais graduados, né? Aqueles que estão numa hierarquia. Não que essas pessoas que estão lá em cima sejam melhores que aquelas que estão lá embaixo, né? Na nossa visão, muitas vezes pequena, todos fazem parte dessa engrenagem, né, Tiago? Todo mundo aí é uma peça importante para funcionar todo esse mecanismo, não é verdade? Isso, e você sabe que o Emmanuel vai dizer assim, Nando, que quando a gente compreende isso mesmo, a gente passa a um seguinte entendimento. Ele fala assim, ó, o mundo espiritual, ele nos enxerga, o trabalho de fora reflete aquilo que nós temos por dentro. Se a gente faz aquela coisa com consideração, com amor, ainda que sejam as menores coisas, isso demonstra o que a gente tem por dentro. Então, não é a atividade em si, Nando, olha como a espiritualidade consegue sondar a nossa essência, e sim qual o objetivo, quais os nossos sentimentos quando a gente faz determinada atividade. Por exemplo, servir uma xícara de café para um amigo. Ou servir um lanche para alguém, né? Que nem eu lembro que o pessoal do Mãos Unidas, que é um centro espírita aqui próximo de casa, né? Que tem os amigos lá que fazem essa tarefa tão importante, né? Levam lá um lanche, né? Todas as quartas-feiras vão à noite para as ruas. Aqueles nossos irmãos que estão em situação de rua acabam recebendo esse lanchinho, né? Então, é uma tarefa tão importante. Aí a gente vê assim, né? Eu lembro que um diretor do centro ia, aí aquela pessoa que é um médium lá que trabalha de passista, aí vinha um senhor que tinha passado pelo centro, ele doava, toda quarta-feira ele doava os lanches, né? Um empresário, ele trazia a caixa de lanches e ele já trazia tudo prontinho, tudo embrulhadinho lá da fábrica dele, lá dos funcionários já embalavam, preparavam lanche, trazia. Então, veja, né, que coisa, assim, todas as tarefas, elas são importantes, né? Lembrando, né, lembrando o André Luiz, quando chegou, uma das primeiras tarefas que ele foi fazer lá no nosso lar foi varrer o chão. E ele era o quê? Médico. E ele estava feliz, porque ele encontrou, né, alguma coisa que iria trazer para ele bônus horas, recursos para ele desenvolver-se, né, ali naquela cidade que ele estava, né, Tiago? É porque você vê o Emmanuel, ele vai dizer naquele livro que a gente já estudou também, muito bonito, do Sinal Verde, né? Se esses amigos quiserem pesquisar aí no YouTube, vai encontrar. Na lição 17 do Sinal Verde, o Emmanuel vai dizer, Nando, que aquela pessoa que despreza o Na trabalho, você verdade, imaginou, né? na verdade é de André Luiz, Sinal Verde. Isso, desculpa, do Isso, André André Luiz, Luiz. desculpa, do André Luiz, me perdoe. A lição 17 do Sinal Verde. E aí ele vai dizer, Nando, que você já imaginou se o André Luiz lá desprestigiasse essa tarefa que ele estava recebendo? Ele comenta, aquele que despreza o trabalho que tem nas mãos, ele desprestigia a si mesmo. A si mesmo. Isso é curioso, né? Porque o trabalho que está sob a nossa responsabilidade diz muito da nossa essência. E a gente pode externar as nossas potencialidades, desenvolver outras, né? Cativar o respeito dos bons espíritos com aquela tarefa bem cumprida. Então, ela diz muito de nós, e quando a gente faz isso, na verdade, a gente está desprestigiando a nós mesmos. Com certeza, né? Qualquer tarefa, qualquer que ela seja, ela é uma parte de um mecanismo, e se tirar aquela pecinha, ela não funciona. O Emmanuel diz aqui, ó, um homem será respeitado pelas leis que implanta, o outro será admirado pelos feitos que realiza. Isso me lembra aquela história lá, assim, o palestrante espírita, o dirigente espírita está sempre lá, né, na frente, nas palestras, no centro, vai para o plano espiritual, né? Desencarna e vai para o plano espiritual. Quando ele chega lá, se depara com um rapaz, e ele olha, esse rapaz ficava lá no centro assistindo as minhas palestras,
E ele vai se aproximando e vê que o rapaz tem uma luz intensa, imensa, e ele assim olhava para ele, né, não tinha luz nenhuma. E aí ele se aproxima e ele, oh, como vai o senhor, né? Poxa, ele fala, nossa, eu lembro de você lá no centro, mas onde você conquistou toda essa luz? Ah, em tudo aquilo que o senhor disse, eu procurei fazer, né? Ele dizia na palestra. Então, olha, exatamente isso aqui, ó. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza, né? Então, é importante isso. Também o homem que pelas leis que implanta, né? E o outro pelos feitos que realiza. Porque o próprio Evangelho vai dizer: a fé sem obras é morta. Se a gente tem um sentimento muito bonito, mas não operacionaliza isso, não coloca isso para o mundo material, o que vai adiantar, Nando? Deus quer que a gente faça a nossa parte, contribua, se associe a Ele, participe, colabore. Aí sim a gente vai estar deixando fluir essa energia maravilhosa, essa energia do trabalho. E essa energia do trabalho vai honrar a todos nós. E o Emmanuel, o André Luiz também, ele vai dizer, Nando, que a gente fazer algo, às vezes, até um pouco além do nosso dever, não é questão de bajulação. Ele vai dizer que isso vai entesourar, né, benefício para nós mesmos. Experiência, cooperação, tudo isso. Então, a gente, às vezes, até a gente está acostumado, né, fazer, ó, me mandou fazer isso, eu fiz isso e ponto. Aí fala assim, não, tem uma visão mais ampliada. Você não está para fazer atividade em si, você está ali para concretizar uma missão, um trabalho. É diferente, né, Nando? Eu não quero ter um emprego, eu quero ter um trabalho. É um pouco diferente, não é? É verdade. Tem muitas pessoas que ficam procurando só o emprego, com uma colocação excelente, mas precisa a gente colocar a mão na charrua lá, na enxada, né? Aí ele fala aqui, mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador, que acabamos de falar, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. E o dirigente lá do meu centro, uma vez ele disse, né, ele estava lá na mesa de palestra, lá no fundo, onde era a porta, ele fala, sabe qual a pessoa mais importante aqui no nosso centro? Todo mundo ficou olhando, né? Aí ele fala, olhando para ele, ele falou assim, ó, é aquela pessoa que recepciona você lá na porta. Então, às vezes, isso acontece, aquele que vai, que estaca a chave na mão e abre a porta para o outro entrar. Ele coloca aqui o lavrador, o humilde lavrador, e também coloca o apagado varredor, que muitas vezes esses varredores, né, o pessoal da limpeza, se tornam invisíveis, incrível que pareça. E teve um aluno de uma universidade que durante o curso ele se vestia de gari e ficava fazendo a limpeza na faculdade. Nenhum colega, professor, pessoal da administração cumprimentava ele, passava assim, ó, direto. Ficou invisível. Então, não sabe o quanto essas pessoas contribuem, fazem parte, né? Por isso que a gente, talvez ele fala aqui, entendamos, que a gente fica cego muitas vezes para essas situações, né, Tiago? E que lição maravilhosa, né? Que lição. Isso faz realmente a gente abrir os nossos olhos, compreender as outras pessoas. E é isso que o plano espiritual está pedindo para nós aqui hoje, Fernando, para a gente compreender que todo serviço tem importância e a gente conseguir, de fato, mensurar isso. Olha, eu acho que vai ter, primeiro, um benefício que a gente vai estar com, vamos dizer assim, até mais evoluído, diria assim, porque a gente está entendendo mais as relações sociais, compreendendo mais as relações sociais. E também a gente vai sentir mais felicidade, né? Sabe por quê? Porque quando a gente fizer aquela coisinha pequena, a gente vai sentir orgulho daquele pouquinho que a gente fez. Então, eu acho que também tem esse benefício, a gente compreender todo esse processo, né? Enxergar as outras pessoas como algo importante. Quando a gente fizer algo bom, a gente também vai sair, eu acho que mais honrado daquilo que a gente vai estar fazendo. Não sei se você já deparou com alguém e fala assim, ah, não, mas eu ainda não tenho desenvolvimento espiritual suficiente. Só quando eu puder fazer um grande serviço espiritual, eu me candidato, né,
a fazer alguma coisa lá no centro. Você vê como isso tem um pouco de orgulho. Ela não se contenta em fazer algo pequeno. Ah, mas eu fazer isso? Não. Inclusive, até uma amiga comentando que a pessoa não quis arrumar a cadeira lá no meio do... Falou, não, eu não vim para fazer isso aqui. Eu vim aqui... Olha que petulância, meu amigo. Que coisa, né? Uma vez, Tiago, eu vou contar essa para você, para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Meu filho participou de um encontro de jovens, ele sempre participava, e aí, e ele é conhecido no encontro de jovens, porque ele cantava, tocava, né, lá na banda. E aí, que só poucas pessoas sabiam que ele ia fazer isso. Porque são alguns dias de encontro. Então, num dos dias, eles fizeram uma maquiagem nele, colocaram roupas rotas, assim, de mendigo, e ele deitou na entrada, quando os jovens chegavam de manhã. Aí, os jovens passaram, viram aquele senhor lá deitado no chão, né? Que colocou peruca, tudo. Parecia realmente um mendigo, uma pessoa humilde ali no chão, dormindo de manhã, naquele frio. Bom, aí entraram. Chegou na hora do almoço, ele foi lá no fundo, assim, aí tinha uma lata de lixo, né, que já colocaram propositalmente, o pessoal jogava o resto de comida lá, e ele começou a mexer naquele lixo, assim. Aí o que aconteceu? Poucos jovens olharam assim, continuaram comendo, aí poucos jovens, uma jovem e mais dois outros jovens levantaram, foram lá falar com ele. O tio, o senhor quer comer? Aí ele fez aquele gesto com a cabeça que queria. Aí foram lá, fizeram... então fica com o meu prato aqui. O outro trouxe o refrigerante dele. O outro trouxe uma fruta e deu para ele. Ele saiu satisfeito, né? Foi lá para um cantinho e ficou comendo. Aí os jovens voltaram para o lugar deles lá. No final, quando já estava no final, aí disseram assim, agora Jesus vai entrar aqui, ó, nesse salão. Aí ele foi entrando. Aí todo mundo ficou olhando para aquele mendigo assim. Aí ele foi tirando os capuz, foi tirando os véus, tudo que estava em cima dele, para surpresa. Aí chamaram os três jovens lá na frente. Eles ficaram assim, não entenderam, né? Antes tinham chamado eles lá na frente. Aí quando eles viram, ele foi tirando e foi se aproximando dos três que estavam lá na frente, eles começaram a chorar. E aí, quando terminou, eles se abraçaram os três, os quatro ali, né, junto. Então, veja, né, como às vezes a gente não está com os olhos abertos e nem com o coração aberto para essas tarefas, como você falou, que a pessoa não quer fazer, que, não, eu vim aqui com outra finalidade, não é mesmo, Tiago? Lindo isso, hein? Eu tenho certeza que esse evento marcou demais a vida desses três, das pessoas que estavam ali, especialmente desses três jovens, hein, Nando? E aí eu lembro que, se isso foi com uma pessoa desconhecida que eles ajudaram, vamos dizer assim, num evento, né? Você imagina, Nando, o sentimento que o Pedro experimentou quando Jesus se fez mendigo e se apresentou para ele. E ele bateu a porta na cara de Jesus, dizendo que já tinha terminado o trabalho. Fala a verdade, Nando. Você imagina como aquilo deve ter mexido no coração do homem. Fora que ele já tinha negado Jesus, né? Ele já estava meio abalado, mais essa ainda. Acho que o Pedrão, ele foi o que foi. Por isso que ele disse isso aí, né? Essa frase de hoje vem inspirada nele. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros. Estava vindo de alguém que sabia o que estava falando, não é? Com certeza. Isso é um belo exemplo aí que você colocou. Aí o Emmanuel continua aqui, ó. Não te isoles, pois o orgulho com que te presumes superior aos demais, né? A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer, né, que a harmonia dessa máquina, né, eu tinha falado de um mecanismo, né, dessa máquina viva, depende de nós. É uma máquina vida, a vida, a gente é parte dessa vida, a gente faz a vida movimentar, essa máquina da vida se movimentar através dos nossos gestos, né? Como é que o planeta vai melhorar? Como é que esse planeta vai se transformar para um mundo melhor se nós que fazemos parte do mecanismo podemos estar emperrando, né? Podemos estar impedindo de ter uma sequência no mecanismo. Então, o mecanismo pode estar bem lento, ele deve estar lento, né? Porque
a gente tem sido, às vezes, muitas peças que negligenciam aquilo que a gente poderia fazer para que pudesse fluir todo o movimento dessa máquina, né? Da vida, como ele coloca aqui. Verdade. Nando, é, essa máquina viva, ela necessita de pessoas, essas peças, essas engrenagens. Se é uma máquina viva, as peças são feitas de quê? De pessoas vivas, somos nós. Formamos essa máquina, esse corpo do Cristo, como diz o texto bíblico. E a nossa atitude é fundamental. É o ponto onde a gente dá o testemunho da nossa conversão, vamos dizer assim. Eu lembro vocês, amigos, Nando, que quando o apóstolo, meu xará, né, o apóstolo Tiago, foi falar de que a fé sem obras é morta, e aí as pessoas, quando vão estudar esse tema, param aí, né? E adotam a teoria da justificação, de fala que crer em Jesus acabou, você já está salvo, remido, sangue lavado. Então a sua alma já está salva, né? Quando você já acredita e entrega a sua alma a Jesus. Mas quando você vai olhar no texto bíblico, o apóstolo Tiago fala: a fé sem obras é morta. Aí ele segue, Nando, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês lembram de Abraão, do pai Abraão? Tá lá, né? Muito tempo antes de Jesus, Nando. Abraão, ele pergunta assim: ué, mas como é que o Abraão se salvou? Vocês se lembram? Foi com a atitude de oferecer o filho dele em sacrifício. Não foi com a simples fé, foi com os atos que ele mostrou a sua fé. E eu pergunto para eu e você, viu, Nando, se a gente der fazer um raio-x agora, um pause na nossa vida, o que será que nós podemos dizer assim, ó, eu estou ofertando realmente boas obras nessa máquina viva, eu estou realmente sendo uma engrenagem valiosa, fazendo a diferença, Nando? Será que a gente tem esse selo de qualidade? É um selo de conquista, de conquistar. Antes, ele fala aqui também para a gente não se isolar, né, do orgulho, se achando ou presumindo-se superior aos demais, né? Então, o orgulho às vezes coloca a gente também num pedestal, né? De achar que a gente é melhor que os outros, né? Um exemplo daquele presidente de centro ou aquele que era o palestrante ser superior àqueles que estavam ouvindo. E nem sempre é assim. Às vezes a gente aquelas pessoas bem humildes, quando chegam no plano espiritual, elas estão com uma luz intensa, né? Luz intensa, porque o que vale não é a quantidade, sim o coração dessas pessoas. O que... E, ó, você quer uma prova, Nando? Você lembra daquele livro muito famoso, Voltei, né, do Frederick Figner, o irmão Jacó? Ele tinha ajudado muito, até materialmente falando, o movimento espírita. E isso não foi suficiente para conduzi-lo à iluminação. A prova é essa. Esses atos de extrema, né, benemerência financeira que ele fez, mas o coração dele ainda estava congelado, ainda estava duro. Ele ajudando uma pessoa fez com que ele, depois no plano espiritual, se iluminasse. Olha só, então, não é, e sim, aqui, não é o gesto em si, mas o que aquela atitude proporciona na sua transformação moral. Aí que é diferente. Então, aí, Nando, as atitudes simples vão fazer sentido, porque eu levo elas com amor, eu levo elas com consideração. Então, você vê como agora a gente consegue entender a essência das coisas? Muito bacana isso, né? Aí o Emmanuel continua aqui, ó. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Puxa, que visão, né? De a gente ter essa visão macro, holística, de que todos, não adianta, aquele que está e é um empresário, que tem suas riquezas, né? Tem lá as suas posses, o seu poder, não pode negar o seu olhar para aqueles que estão, né, numa situação mais humilde e simples. Eu admiro tanto quando eu vejo exemplos de empresários que muitas vezes ele cuida dos trabalhadores da sua empresa, ele dá assistência, ele valoriza o seu funcionário, né? Ele não fica naquele egoísmo de querer só ele lucrar, distribuir os lucros. Já assim, empresário que distribui até os lucros da empresa, mas não é exceção. Isso é exceção no nosso planeta, porque a ganância, né, do poder das finanças, das riquezas de posse, de ter objetos, de ter veículos,
jatinhos, de ter aí os seus navios, de ter tudo isso, e às vezes tem lá um ser lá que está lá humildemente trabalhando e que pouco ele consegue manter a sua família com seu salário, né? E se a gente tivesse esse olhar mais intenso, maior, que abrange, chega nesses pontos, nessas pessoas, nosso planeta vai, com certeza, como ele fala aqui, a gente vai estar no rumo da felicidade perfeita, não é, Tiago? Com certeza. Mas está melhorando, viu, Nando? Sabe por quê? Porque a gente olha, por exemplo, lá a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, na Europa, as pessoas tinham um regime de trabalho totalmente de muitas e muitas horas, exaustivo, desumano até, viu, Nando? Homens e mulheres naquelas tecelagens, nas fábricas, né, respirando, não tinha nem aquele equipamento de proteção individual. Aí que vieram as leis trabalhistas protegendo, limitando, né, tendo o descanso do corpo físico. Agora a gente tem essas limitações. Nós estamos melhorando, estamos no progresso. Aí você, como você bem lembrou, né? Agora tem até repartição dos lucros, olha só. Agora a gente está entendendo. E mais, a gente passou a mudar até o nome de empregado, agora a gente está chamando de colaborador, não é isso? Entendendo que fazemos parte, que é toda a empresa precisa de todos, então todo mundo colabora para o sucesso de todos. Que visão linda, né? Como a gente já está mudando muitos aspectos. Como o conhecimento, vamos dizer assim, a bondade, a espiritualidade está fazendo parte agora até das nossas relações. E esse é o futuro, viu, Nando? Os espíritos dizem assim, não é que o espiritismo se tornará a religião do futuro, mas os seus princípios invadirão toda a sociedade. E a gente vai passar a nos relacionarmos com esse conhecimento, respeitando as outras pessoas, como ele está falando aqui. E note, viu, Nando? Você percebeu que ele está dizendo assim, ó, respeite a importância do nosso trabalho, quer dizer, a gente tem que se valorizar, saber que você faz algo de útil, de bom, de proveitoso, isso vai ser mensurado, e também respeitar o trabalho das outras pessoas. Para isso, então, ele diz aqui, necessário, ou porém, é necessário, nos devotemos à assistência recíproca, com um ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, olha aí, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Cada um tem seu papel, cada um tem a sua parcela, a sua parte dentro dessa engrenagem, né? E acontece de que nós podemos trocar de papéis na esteira das reencarnações. Um dia pode ser um poderoso aí, né, um rico, milionário, né? Mas no futuro, dependendo da sua ação, quando for entregue para esta pessoa a missão para colocar as riquezas não só a seu favor, mas a favor, né, gerando trabalho, né, sustento para milhares de pessoas, se não cumprir bem esse papel, pode ocorrer de retornar, né, numa situação em que vai ter, né, Tiago, que passar por muitas dificuldades, não é? E desafios. Ah, vamos sim, Nando. O próprio, eu não me lembro agora o título, mas o próprio André Luiz, que a gente mencionou ele aqui, ele tem uma mensagem espiritual através do Chico dizendo que a gente vai realmente experimentar todas essas situações. Na verdade, Nando, como é bom isso, porque a gente vai aprender a valorizar a obediência, vai aprender ao sentimento do dever de, né, vamos dizer assim, aquele sentimento de trabalhar em equipe, desenvolver tudo isso. Os espíritos não atuam em conjunto, né? Num grupo de espíritos eles não atuam em conjunto, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, se a gente quiser realmente colaborar com o Cristo. O próprio Jesus, ele não falou, ó, vai vocês sozinhos para cada um para um lado, vai tal, espalha boa nova, não. Ele formou duplas, Nando, olha só. Ele formou duplas, pedia para ir em duplas, formou grupos, aí virou lá os 500 e isso foi se multiplicando e cá estamos nós, né? Falando dele aqui hoje, também trabalhando na sua vinha. É verdade. E então ele fala, a gente precisa, é necessário que a gente se devote aí, né? A assistência recíproca, isso é, de um para o outro, do outro para um. A gente precisa trocar essa boa energia.
E como você mencionou os benfeitores espirituais, né, esses emissários de Jesus que trabalham incansavelmente, sem olhar posição, né? Eles estão lá, ele não está olhando para aquele que é ministro, para aquele que é um simples gari, não, eles olham para todos como da mesma forma, né, acreditando e vendo, né, que são e devem ser valorizados todos. Bom, nesse instante a gente vai dar uma pausa para fazer aquele momento de prece, de oração e de vibrações. E hoje eu quero contar com as vibrações, com as palavras, com o sentimento do nosso querido, né, que está aqui, possa fazer a prece para nós. Por isso eu peço, Tiago, que você faça aí, conduza um momento de prece, por favor. Esse é um momento muito especial para nós, né? Um momento onde a gente abre o nosso coração, onde eu peço que se una, acompanhe os nossos pensamentos e sinta a presença dos amigos espirituais que estão aí, onde você estiver, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Com certeza nós estamos juntos nessa equipe de trabalho. Deus, Senhor da vida, Mestre Jesus, querido amigo, mentores, companheiros, é com grande alegria, satisfação que agradecemos mais um dia de vida, Senhor. Sabemos que o céu auxilia sempre aquele a quem trabalha. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar força, sustentação, saúde e a possibilidade, quem sabe, por acréscimo da Tua misericórdia, de auxiliar aquelas pessoas que ainda não descobriram a felicidade do trabalho. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia envolva os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de saúde, Senhor, de cura. Aquela pessoa que está precisando realmente de trabalho, passando por dificuldades financeiras. Senhor Jesus, renova o seu coração, dê a ela uma nova alegria, um novo ânimo, um novo fôlego, para que ela consiga encontrar a porta merecida da sua oportunidade, do seu trabalho. E assim, Senhor Jesus, humildemente pedimos pelo nosso planeta, casa que nesse momento nos abriga com tanto carinho, que essa oração circule e envolva todas as autoridades, pessoas, almas encarnadas e desencarnados, nesse sentimento de transformação e trabalho dentro do nosso próprio coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que eventualmente tenham nos ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças e graças e graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, obrigado aí, Tiago, pelas suas palavras na condução dessas vibrações, que é aquela pausa que a gente dá aqui na Alvorada para, né, a gente fazer essa reflexão, essa conexão com o mais alto. A gente quer dar um recadinho, você ainda não conhece o Clube Amigos da Boa Nova? O Clube Amigos da Boa Nova é que ajuda a manter a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, né, que são missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, você pode ajudar aí colaborando, porque outras pessoas podem receber o sinal da rádio, da TV, e podem estar aí desfrutando, né, deste momento, como o de hoje aqui, que eu e o Tiago estamos aqui, muito gostoso. Então, entre em contato pelo site amigosdaboanova.com.br, também pelos telefones fixos, né, e também o 0800, que é gratuito. Então, anote aí, ó, 0800 12 018 38. E o fixo é 11 2458 3214. E você pode também se comunicar pelo WhatsApp, que aí é qualquer parte do mundo que você estiver, pode colaborar. É o 11 97261 0272. A Débora, por exemplo, está lá no Vietnã e ela colabora, né, com o Clube Amigos da Boa Nova. Né? Temos pessoas lá, o Mauri está lá nos Estados Unidos, colabora com o Clube Amigos da Boa Nova. E assim por diante, várias pessoas que estão em vários lugares do planeta colaborando. Assim a gente pode
ter aí 1 minuto que seja da programação sendo patrocinada por você. Olha que beleza. Então, entre em contato e faça parte aí desta família, tá bom? E vamos continuar aqui depois dos recadinhos com o texto do nosso Emmanuel, do livro Fonte Viva. Fale aí, Tiago. Só lembrar de uma coisa também, que eu achei muito legal, aquelas pessoas que quiserem adquirir algum livro lá na editora Mundo Maior, o sócio ele tem até 70% de desconto, né? Também tem fretes grátis, pode dividir em 12 vezes, então o Clube Amigo da Boa Nova vai te dar também desconto em peças de teatros, livros, encontros, né? Então, muito legal. Então, por você ser sócio, além de você ajudar a instituição, você tem também benefícios, né? Isso é Bem muito legal, lembrado. deixar registrado. Bem lembrado, Tiago. Tiago, é isso aí, vendo na ponta da agulha aí, trazer essa informação que a gente pode obter também lá no site. Vai lá no site, fala, lá tem todas as informações também, porque a Mundo Maior Editora também faz parte da missão da FEAL, que é a comunicação, né, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e também do bem. E aí tem a rádio, tem a TV, tem a editora e outros, tem outros canais aí também, viu? Tem a Universidade do Espírito também. Muito bem, então, vamos continuar aqui, daqui a pouquinho a gente chega no final do programa. Então ele fala aqui, olha, amemo-nos, ou amemos a nossa posição na ordem social. Eu já tinha lido isso aqui, por mais singela ou rudimentar, que foi o último parágrafo que eu li, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Isso é justo, né? Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos, né, Tiago? O próximo vai identificar a gente, o plano espiritual identifica também. Você lembra da parábola dos talentos ou do dinheiro investido? Onde Jesus fala o seguinte, ele arremata a parábola com a seguinte frase, olha, servo bom, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Ou seja, a espiritualidade está, Deus está vendo como a gente está agindo nas pequenas coisas, Nando. A gente está sendo analisado pelo que a gente faz no nosso trabalho, não é mesmo? Tem os méritos, né? Tudo aquilo que a gente vai fazendo. Às vezes a gente acha que quando estamos fazendo algo que seja escuso aí, errado, que não estamos sendo vistos. Estamos, sim. Tem muito mais câmera apontadas para nós do que a gente imagina, mais do que lá em Londres, que é uma das cidades aí que tem mais câmera, cada passo que a pessoa dá, né? E também algumas cidades da China. Se dá um passo, já tem uma câmera te filmando. Mais do que isso, né? O próprio éter aí, que nos cerca, ele registra todos os nossos movimentos, todas as nossas ações. Não adianta e a gente ficar sofrendo, né? Criando espinho para os outros. Não, não adianta. Nós precisamos, ao contrário, entrar nessa vibe aqui que o nosso Emmanuel traz, que é tão atual, né? Tão atual que ele está falando aqui. E então ele fala assim, olha, estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. Veja isso. Quem ser humano é assim, né, Tiago? A gente recebe, a gente também vai depois retribuir. Quanto respeito que às vezes eu vejo de uma pessoa que vai às comunidades pobres, levando recursos para as pessoas, levando para as pessoas estudo, levando livros, abrindo ONGs ali que abrem locais para dar aula de música e biblioteca. Essas pessoas são muito respeitadas para aquelas outras que estão lá e pelas outras que estão também fora, que às vezes ajudam a alimentar uma tarefa como essa, são muito respeitadas, porque a gente tem carência disso, a gente precisa de cultura, a gente precisa de escola, a gente precisa de saúde, a gente precisa de um monte de coisa, né? E sim, ele vai dizer assim, Nando, que a gente vai estendendo os braços às pessoas que nos cercam, essas pessoas nos vão dar o melhor que elas possuem. Mas eu faço um alerta, viu, Nando? Muita gente não tem boas coisas no coração. O que ele vai dar para nós? Às vezes a gente se dedica àquela pessoa, faz o nosso melhor,
mas espera algo em troca, e não é esse o propósito do trabalho, é você fazer a sua parte. Faça a sua parte. E eles vão devolver naturalmente, na medida que eles vão se desenvolvendo, o melhor. Então aguarde, tranquilo. Então a gente também tem que ficar atento a isso, né, amigo? A famosa ingratidão. Ah, que ingratidão daquela pessoa, né? Não entendeu que eu quero, que eu ajudei. A gente não está para isso, né? Jesus não olhou dessa forma para aqueles que ali estavam, né? Ele foi e curou 7 irmãos rancenianos. Voltou para agradecer. Então, para a gente ver como que é, como são, né, dentro do planeta que a gente está, que ainda a gente está na condição de educação, estamos nos educando ainda, todos nós, não tem essa de falar, eu sei mais, eu sou mais, eu tenho mais. Somos iguais perante Deus, né? E aí ele fala assim, para finalizar o texto aqui, ó, o capital mais precioso da vida é a boa vontade. Ponhamo-lo, esse capital, né, em movimento, e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e de alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. É a síntese do nosso Emmanuel, né, trazendo uma riqueza de conhecimento e fazendo com que a gente desperte para essas possibilidades de cada um de nós, né, Tiago? Você se lembra daquela música que foi cantada quando Jesus logo veio ao mundo, né? Uma das músicas era aquela paz na terra aos homens de boa vontade. Esses sim são as pessoas que merecem o respeito dos espíritos, né? Não aquelas que fazem as grandes coisas, mas fazem até as pequenas, mas faz aquilo com boa vontade, Nando. A gente não pode esfriar o nosso coração. Então a gente tem que partir para as ruas, para o nosso trabalho, para a nossa casa, com o coração cheio de boa vontade de amar, de querer o melhor, né? Então que a gente fique com essa lição viva no nosso coração. Por exemplo, tinha um local que exigiam várias glebas que foram distribuídas, terras, né? Tipo uma reforma agrária, vai. E foi dado um pedaço de chão para cada pessoa. Interessante que tinha um que estava lá com a sua gleba toda verdejante, dando frutos, verduras, né? Bonita. Enquanto a do vizinho estava toda seca, mas a região era a mesma, né? O tamanho da gleba era a mesma. Então, o cultivo depende de nós, né, Tiago? Depende da nosso esforço e da nossa parte que devemos fazer. A natureza, ela nos presenteia. Hoje mesmo estava saboreando uma fruta na hora do almoço, falei assim, nossa, que bênção, né? Uma fruta doce. A gente fala como a natureza nos presenteia com uma possibilidade dessa, maravilhosa, né? Mas a gente precisa cuidar da semente, que é colocada ali na terra para vir aquele fruto maravilhoso ali, né, Tiago? Por isso que ele vai dizer que o capital mais precioso da nossa vida é a boa vontade. Então, Nando, o que eu deduzo ao contrário dessa frase? Que se a gente não tiver sem vontade, a gente está sendo pobre. A gente está pobre espiritualmente, a gente está sem recursos. E como é bom estar ao lado de uma pessoa que tem boa vontade, né? Como é gostoso estar ao lado de trabalhadores de boa vontade, pessoas que não perguntam, né? Simplesmente ela quer estar fazendo, quer estar ajudando. Nossa, como é agradável estar próximo de pessoas que estão ricas espiritualmente, ou seja, cheias de boa vontade, não é? Contagia, né, Tiago? Contagia. Bem, a gente está chegando ao final de mais um programa Alvorada. Antes da gente ir, eu queria dizer o seguinte: o Tiago gosta de receber mensagens, aqui eu também gosto, toda a equipe do Alvorada gosta de receber o seu carinho aí, o seu feedback. Então, entre em contato com as nossas telefonistas que ficam na emissora no horário comercial, no 0800 979 5011 e também no 11 2457 5011. Aí você pode mandar perguntas, você pode mandar recadinho, você pode sugerir pautas, você pode realmente participar desse programa aqui. Então, esperamos que você mande aí o seu recadinho, a gente fica ansioso, né, para receber esse seu recado, então mande aí por esses telefones, tá bom? E o Tiago aí, suas despedidas aí, Tiago, gratidão por você disponibilizar seu tempo e estar com a gente aqui.
Imagina, meu amigo, eu que agradeço desse banquete espiritual, agradeço a espiritualidade que esteve conosco nesse evangelho abençoado, nesse programa lindo da Alvorada, que esse sol maravilhoso brilhe no nosso coração sempre, que a gente possa fazer alvorada no nosso espírito sempre, Nando. Eu que agradeço. Um beijo para você e para todos os amigos. Puxa, muita gratidão aí. Então, olha, que a semente do bem se espalhe aí no teu coração essa semana, fique tudo bem aí na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, e a gente se encontra no próximo programa Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, aquele tchau tradicional, hein, Thiago? Tchau, tchau, Thiago! Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Nando. Tchau, amigos. Tchau, tchau! Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.